Olá, queridos alunos do curso de Física do CPM Juazeiro. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Paloma? Tudo bem. Tudo bom com você, Ana Júlia? Tudo! Estamos reunidos aqui hoje para falar sobre troca de calor. Troca de calor está lá na página 30. Eu sei, calma. Eu sei que o nosso combinado era apenas fazer vídeos de resolução de exercícios. E lá vem eu falar sobre a parte conceitual. É porque nesse momento eu achei pertinente a gente dar uma pincelada um pouco no conteúdo antes da gente entrar de cara nos exercícios, tá bom? Então não se incomode, eu prometo que eu vou ser muito sucinto das minhas explicações, tá certo? Vem cá, vem comigo aqui, ó. Diz o seguinte: troca de calor. Quando a gente fala em troca de algo, a gente já imagina que tem um ente que vai ceder algo e outro ente que vai receber aquilo que foi cedido. Isso é de praxe, isso não é só para troca de calor. Isso são para trocas gerais, tá bom? Então, a partir do momento que a gente vai falar de troca de calor, eu quero que a gente faça uma convenção. Sabe o que é uma convenção, Paloma? Não. Ó, convenção é assim, é um combinado. Quando na ciência, às vezes um assunto ainda está um pouco nebuloso, os cientistas fazem assim, ó, vamos convencionar que determinada coisa vai ser assim. Aí os cientistas se reúnem e convencionam. Então esse modelo que a gente vai falar agora, de troca de calor, é um modelo que está convencionado num sistema isolado. Por que, professor, que é uma convenção? É porque é praticamente impossível você ter um sistema isolado na vida real. Na maioria das vezes, o meio vai roubar um pouquinho de calor, entendeu? Se você tiver um corpo com determinada temperatura, outro corpo com outra temperatura, você coloca lá dentro de um aparelho chamado calorímetro, ali um aparelho que tem essa capacidade de calcular essa troca de calor, mesmo assim, por melhor que ele for, ainda vai ter um pouquinho de perda. Mas, na teoria, que o que a gente está estudando aqui é teoria. Na teoria física, a gente vai partir de um sistema isolado, tá bom? Até aí tudo bem? O que seria então um sistema isolado? É um sistema perfeito, onde não há perdas, onde todo o calor que um determinado corpo ceder, o outro corpo vai receber. Outras pessoas, outros entes, o ambiente não vai participar. Beleza? Vem comigo aqui. Então é o seguinte, uma coisa muito importante que a gente tem que tratar quando fala de troca de calor é da variação da temperatura, certo? ΔT. Olha, a variação da temperatura, ela é um marcador se teve ou não teve troca de calor. Como assim, professor? Olha, só há troca de calor se em algum momento houve variação de temperatura nos corpos envolvidos. Mas será, professor? Será que não tem nenhuma ocasiãozinha que há determinada troca de calor e não há variação da temperatura? Tem não. Vem cá, ó. Tu lembra daquela fórmula que eu expliquei para você, que é a equação fundamental da calorimetria? Quem lembra? Quem lembra? Quimacete, perfeito. Quimacete. Aqui no caso é a variação da temperatura. Veja, diz o seguinte: o calor envolvido num determinado processo, ele é igual ao produto da massa pelo calor específico da substância que é feita aquele corpo, vezes a variação da temperatura. Note, se a variação da temperatura for zero, se isso aqui for zero, nós sabemos que quando eu multiplico, a multiplicação ela pode ter 1000 fatores. Aqui não são os fatores da multiplicação? Pode ter 1000 fatores. Se um desses fatores for zero, todo o produto da multiplicação é zero. É igual a zero. Então é por isso que quando não há variação na temperatura, não há troca de calor. Vem cá comigo. Nós temos aqui a expressão clássica de variação. Variação de algo, de uma determinada grandeza, é o valor dela no início é o valor dela no final do processo menos o valor dela no início do processo. Não é assim? É assim com velocidade. Por exemplo, eu quero saber a variação da velocidade. No momento 1, o carro tinha 10 km por hora. No tempo 2, o carro tinha 20 km por hora. Qual foi a variação de velocidade?
Aí você pegava 20, que é o último, menos 10. Não era assim? Não era assim lá em mecânica, quando você fez física no primeiro ano? Aqui é do mesmo jeito. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ó, dessa análise aqui, da variação da temperatura, a gente pode ter apenas dois cenários possíveis. Essa variação, ela pode te retornar um número positivo, ou ela pode te retornar um número negativo. Professor, pode retornar o zero também. Pode não, deixe de ser teimoso. Eu já lhe disse que quando a variação é zero, não há troca de calor, não há quantidades de calor envolvidas aí nos processos, tá bom? É por isso que eu já não estou nem mais colocando zero. Beleza? Professor, quando é que a variação da temperatura é positiva? Ó, a variação da temperatura vai ser positiva quando a temperatura final for maior do que a temperatura inicial. Como assim, professor? Fale com outras palavras. Eu te digo, imagina que tem um copo com água. Você aferiu a temperatura dele agora. Aí a temperatura dele deu, sei lá, 40 graus Celsius. A temperatura da água. Aí você esperou uns 2 minutinhos, botou no micro-ondas. Botou lá 20 segundos. Tirou, colocou o termômetro de novo dentro do copo de água. Pelo amor de Deus, criaturas não vão botar o termômetro com copo dentro do copo de água, dentro do micro-ondas. Eu disse assim, ó, você pega o copo de água, afere a temperatura com o termômetro, aí vai dar lá uns 25 graus. Acredito que deve dar isso. Tá meio frio atualmente, esses dias. E aí você tira o termômetro, pega esse copo de água, coloca no micro-ondas, coloca lá uns 40 segundos, espera, termina, pega o copo de água com todo cuidado, pega o termômetro de novo, coloca lá dentro do copo de água. A temperatura deve ter dado aí por volta de 50, 60 graus. Você percebeu que a temperatura no final, essa segunda temperatura foi maior do que a primeira? Então o que é que aconteceu? Houve um aumento da temperatura. Então quando há o aumento da temperatura, é porque esse ΔT é positivo. ΔT é positivo sempre que houver aumento da temperatura, certo? Houve aumento da temperatura, ΔT é positivo. Entendeu? Professor, e quando é que ΔT é negativo? Imagina, tu pega esse copo de água, ao invés de botar no micro-ondas, primeiro você afere lá a temperatura dele, pum, a 25 graus. Aí você pega lá o copo de água, aí anotou lá 25 graus. Aí colocou lá no congelador. Aí foi dar uma voltinha. Ei, quer dizer, não pode, né? Na quarentena não pode dar voltinha. Foi assistir uma série. E aí passou uns 20 minutos. Tirou o copo da geladeira. Colocou o termômetro. Aí o termômetro deu lá, ó, 5 graus. A água está a 5 graus. Você viu agora que a temperatura final deu um número menor do que a inicial? Ó, por exemplo, vou dar esses dois exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, eu disse quanto, Paloma? 25. Eu disse que no primeiro exemplo, a temperatura estava em 25 e depois foi para 50, né? Botar 60? Botar 55? Certo? Tava aqui o copo com água. Antes de colocar no micro-ondas. Depois do micro-ondas, foi para 55. Aí aqui eu disse assim, ó. Quanto é a variação da temperatura? Aí você sabe que é a temperatura final menos a temperatura inicial. 55 menos 25. Aqui dá quanto? Dá quanto aqui? 30 graus Celsius. Beleza? Professor, e a segunda situação, como é que funcionaria? Ó, o mesmo copo de água, 25 graus, antes de colocar dentro da geladeira. Depois que você colocou dentro da geladeira, ele foi para 5 graus, eu falei, não foi?
Como é que seria aqui, professor, essa variação? Seria assim, ó. O final, que é quanto? 5 graus, menos o inicial, que é 25 graus. Perfeito? Dá quanto aqui? 5 menos 25. Subtrai e dá o sinal do maior. Dá menos... Olha, você viu o seguinte, que quando, no primeiro momento, houve um acréscimo na temperatura. Por isso que o resultado foi positivo. 30 não é positivo? No segundo momento, quando você colocou na geladeira, houve uma diminuição na temperatura. Então a variação... Desculpa, faltou um T aqui. Então a variação da temperatura foi negativa. Eu quero que você armazene essas duas informações aqui, ó. Quando há um acréscimo na temperatura, quando a temperatura sobe, a variação da temperatura é positiva. Quando a temperatura desce, a variação de temperatura ela é negativa. Professor, mas eu uso isso em quê? Nas trocas de calor. Vem saber aqui, ó. Quando a variação for positiva, ou seja, quando houve um acréscimo na temperatura do corpo, a gente diz que a quantidade de calor é positiva. A quantidade de calor na troca é positiva. Isso ocorre quando o corpo recebe ou absorve energia. Faz sentido, né? Se calor é energia térmica em movimento, pense em energia térmica em movimento. Ela encontra um corpo. Você acha que ela vai fazer o que com esse corpo? Aquecer o corpo, não é verdade? Vai fazer aquele corpo aumentar sua temperatura. Agora pegue o contrário. Quando a variação da temperatura é negativa, ou seja, quando houve uma perda de temperatura, quando a temperatura diminuiu, o que você acha que deve acontecer com a quantidade de calor envolvida no movimento? A gente disse que nesse caso é negativa. Como assim, professor? Quando a quantidade de calor do corpo é negativa, é porque o corpo está cedendo, está transferindo, está saindo calor daquele corpo. Não faz sentido? Ó, a temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Agora, esse grau de agitação das moléculas é energia térmica. Se essa energia térmica ela começa a sair, que quando ela começa a sair é o que a gente chama de calor. Calor é energia térmica, só que em movimento. Então, se essa energia térmica começa a sair, o que é que acontece com a temperatura? Ela começa a cair. Tá bom? Não é interessante isso? Não é não, Paloma? Interessante? É. Eu acho interessante. Ó, a gente fez um esquema aqui para que você entenda justamente isso. Tem um corpo A, que ele tem uma determinada temperatura T1. Tem um corpo B, que tem uma determinada temperatura T2. Eu disse aqui que a temperatura de T1 é maior do que a de T2. Ou seja, que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Se eles estão num sistema isolado, adivinha o que é que a Mãe Natureza preparou para eles? A Mãe Natureza diz assim: sabia, corpo A? Você está com uma energia térmica demais. Reparta com seu irmão, com o corpo B. Aí a energia térmica em movimento, ela vai naturalmente fluindo, ó, lá para o corpo B. Isso acontece naturalmente. Esse é um processo natural. Todas as vezes que tiver um sistema isolado e dois corpos de temperaturas diferentes, as temperaturas têm que ser diferentes. Aí o que é que acontece? A energia térmica do corpo que tem maior temperatura vai fluir em forma de calor para o corpo que tem menor temperatura. E professor, vai fluir até o corpo A ficar sem nada? Não. Até eles encontrarem um ponto chamado equilíbrio térmico. Até os dois atingirem a mesma temperatura. Entendeu? Olha como a natureza é bela. Ela procura sempre fazer isso. Ela procura sempre equilibrar as coisas. É assim que a natureza age. E a física nada mais, nada menos que isso. São estudiosos da natureza, de fenômenos da natureza. Isso, as trocas de calor, são fenômenos da natureza. E o que a gente acabou de explicar para você aqui
é esse fenômeno de forma matemática, né? De forma mais contextualizada em relação à ciência. A equação que os cientistas, nós físicos, estudantes, acadêmicos, o que a gente produziu de tudo isso daqui foi essa equação aqui, essa linda equação, ó. Diz o seguinte: num sistema isolado, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é zero. Ah, professor, agora você mentiu. Como é que uma conta que é um número mais outro número vai dar zero? Não, eu não menti não. Eu disse para você que quando um corpo cede o calor cedido, o corpo que cede, essa quantidade de calor dele aqui é negativa. O corpo que recebe, a quantidade de calor dele é positiva. Então, na verdade, embora aqui seja uma adição, uma soma algébrica, você tem que entender que esse primeiro número aqui, ó, o corpo que vai ceder, ele tem um valor negativo, porque ele está cedendo, ele está perdendo calor. E esse daqui sempre sim vai ter um valor positivo. E o fato concreto, que foi o que a gente disse aqui, é que essa soma sempre vai ser zero. Se tem um sistema fechado e dois corpos com temperaturas diferentes, com energia térmica diferente, o que um corpo enviar, o outro vai receber. Até que eles se igualem, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Mas não haverá perda. O que um pegou, o que um entregou, o outro pegou. Tá bom? Agora, finalmente, vamos para a resolução dos exercícios.